Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para todos vocês, na manhã deste dia, para a glória de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 4, versículo 1 diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, esse texto nos fala exatamente da tentação narrada esta aqui por São Lucas. Claro que existe uma diferença na ordem tratada por Mateus ou Lucas, e não vamos entrar aqui nisto. Porém, meus irmãos, uma coisa é certa, e eu gostaria de trazer reflexão sobre isto, né? Jesus Cristo aqui como homem, como segundo Adão, como representante, o Filho do homem, representante da humanidade. Ele, meus irmãos, podemos observar algumas coisas, cheio do Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus estava em oração, em jejum, né? E guiado, porque o texto aqui diz levado, guiado pelo Espírito de Deus ao deserto. Bendito seja o nome do Senhor. Ora, meus irmãos, nós vemos aqui o foco, meus irmãos, do uso que o Senhor Jesus Cristo fez da palavra de Deus, né? Como ele, guiado pelo Espírito Santo, usou a palavra de Deus e, pelo poder da palavra de Deus, ele venceu o inimigo, o tentador, né? Então, queridos, algumas verdades para nós primeiro, meus irmãos, independe do lugar que você está. Se você está cheio do Espírito Santo, se você está cheio da palavra de Deus, você vai vencer as tentações da vida, vai vencer o inimigo. Adão foi tentado num jardim paradisíaco e ele colocou a vontade dele sobre a vontade de Deus, o que o levou ao fracasso. Jesus está no deserto e prefere fazer a vontade de Deus do que a sua própria vontade e prevalece contra o inimigo, não é? Nós podemos ver, meus irmãos, que mediante o poder do Espírito Santo da palavra de Deus, você pode vencer o inimigo e vencer as tentações. Aqui duas coisas fundamentais para nós. Primeira, está cheio do Espírito Santo. Segundo, cheio da palavra de Deus, né? Cheio da palavra de Deus. Nós encontramos, meus irmãos, que quando o inimigo faz uma proposta para Cristo, para que este, né? A primeira tentação do inimigo foi exatamente essa, que Jesus, né, usasse o seu poder divino para suprir, né, fora da vontade de Deus, suas necessidades, né? No caso, Jesus tinha fome, então uma necessidade de Jesus era pão, e o inimigo faz uma insinuação para que ele usasse o poder divino para transformar pedra em pães naquele momento e atender a sua necessidade imediata. Ora, meus irmãos, podemos ver, né, que as nossas necessidades imediatas nunca podem estar por cima dos propósitos eternos de Deus. A necessidade imediata de Jesus, a fome, não podia estar em cima do propósito eterno de que ele, como segundo Adão, prevalecesse contra as tentações e vencesse pelo poder da palavra, conquistasse o inimigo. Bendito seja o nome do Senhor. As nossas necessidades são supridas pelo nosso supremo pastor, o nosso Deus, a seu tempo, a seu momento, na sua hora. Louvado seja Deus. O que a nós nos devemos, irmãos,
enfocarmos, estarmos, meus irmãos, enfocados exatamente que, aleluia, nós devemos olhar os propósitos eternos de Deus para a nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus, ele diz no texto que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o Senhor, aleluia, está dizendo: eu prefiro ficar com a palavra de Deus, eu prefiro ficar com a vontade de Deus, louvado seja o nome do Senhor, ainda que necessidades não sejam agora supridas nesse momento, a palavra de Deus permanece sendo o meu alimento, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Talvez, aleluia, o inimigo está mostrando para você: se você é filho, por que está passando por isto? Se você é filho, por que você está vivenciando de repente alguma coisa que não está bem na sua vida, né? Mostrando alguma coisa. Porém, meu querido, glória a Deus, Deus tem propósito eterno para a tua vida. Glórias ao nome do Senhor. Permanece firme na palavra. A vontade de Deus é o melhor. Porque se você recusar a proposta do diabo, lá na frente, esteja seguro que, aleluia, que Deus tem preparado para você é infinitamente melhor, grandemente, aleluia, mais alto e elevado, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, glória a Deus, Jesus se recusou: não vou fazer pedra em pão, minha necessidade não será suprida à minha maneira, senão à maneira de Deus. Eu prefiro me alimentar da palavra de Deus. E o que é que acontece? Se você ler o texto mais por final, você vai ver, louvado seja o nome do Senhor, que vieram os anjos e o serviram. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Então, permaneça crendo que a provisão de Deus, aleluia, que o propósito eterno de Deus é o melhor para a sua vida. O maior erro de Adão foi buscar satisfazer uma necessidade imediata em detrimento do propósito eterno. Louvado seja Deus. Que você possa enfocar sua visão no propósito eterno e não numa necessidade imediata. Bendito seja o nome do Senhor. Prefira alimentar-se da palavra, porque quando o crente está cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, ele rejeita as tentações, porque ele sabe que Deus tem sempre o melhor. E se Deus priva você de alguma coisa, é porque Ele quer o teu bem. Adão tinha inúmeras árvores com frutos para se alimentar, e o inimigo fez ele ver somente a linha do bem e do mal, quando tentou, claro, primeiro Eva que cai, depois Eva, consequentemente Adão. Então, meus queridos, não enfoque sua visão naquilo que é proibido, ou numa necessidade imediata, porque qualquer necessidade imediata, seja emocional, espiritual, matrimonial, da qual área da vida seja, ela só é verdadeiramente suprida quando é suprida por Deus, por o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, primeiro isto, louvado seja Deus, Jesus, ele usa com poder, glória ao nome do Senhor, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com essa espada ele derrotou o inimigo, glórias ao nome de Jesus. Tenhamos cuidado com as palavras ditas pelo inimigo. Ele usou até mesmo citações do Salmo 91 para buscar tirar Jesus do propósito. O crente tem que ter o discernimento. O primeiro falso intérprete da Bíblia foi o diabo, quando interpretou lá no paraíso, no Éden, dando outra conotação à palavra que Deus havia dito. Certamente não morrerás, enquanto Deus havia dito que sim, morreria se alimentasse daquela fruta. Queridos, devemos ter discernimento. E nos dias que estamos vivendo, principalmente, em que existe aí, meus irmãos, na internet, inúmeras pessoas
muitas delas ensinando heresias, ensinando mentiras, ensinando doutrinas de demônios, atacando doutrinas fundamentais da fé cristã, para buscar desviar da verdade aqueles que foram alcançados por Cristo. Por isso que a importância da escola bíblica dominical, do culto de ensinamento, de doutrina, louvado seja o nome do Senhor, para que a cada dia estejamos cheios da palavra de Deus e possamos identificar interpretações equivocadas, que são, na verdade, morte na panela. É por isso, meus irmãos, que eu sempre aconselho que não é em qualquer igreja que se pode ir. Louvado seja o nome de Jesus. Mas, aleluia, onde se tem o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus. Aprenda a conquistar pelo poder da palavra de Deus. Encha-se da palavra de Deus, medite na palavra de Deus de dia e de noite, e Deus vai abençoar a sua vida. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Glórias ao nome do Senhor. Esteja cheio da palavra, porque essa palavra, ela tem um poder santificador, purificador. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glórias ao nome de Jesus. É preciso estar cheio da palavra. E quando vem as propostas do diabo para você, aleluia, cheio da palavra, rejeitará pelo poder da palavra de Deus. Não vou transformar a pedra em pão, não vou suprir necessidade imediata. Eu me alimento do que Deus diz e dos propósitos eternos de Deus, é o que eu quero para a minha vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.